Ok, pessoal, vamos aqui agora ver como que a gente poderia fazer para ler informações e gravar num vetor. Eu quero ler informações do teclado, tá? Então vamos supor que eu quero criar um vetor chamado valor com 5 posições e eu quero preencher esses valores com valores provenientes do usuário. Então eu quero que o usuário vai digitando esses valores. Eu quero que ele digite os 5, tá? Eu quero que ele digita todos os valores. Bom, aí nesse caso o que a gente poderia fazer? A gente pode usar o for. Porque nesse caso eu sei quantas vezes eu vou ter que executar o comando de leitura do scanf. São 5 vezes, eu vou ter que executar 5 vezes, ok? Então note que para essa característica, quando a gente sabe quantas vezes o laço vai ser executado, a gente usa o for. Ele é mais simples. Poderia usar o do while? Poderia. Poderia usar o while? Poderia. Só que dá mais trabalho, tá? Então a gente vai criar a sintaxe do for aqui. Então lembra que a gente tem que ter uma inicialização. Então int, vou chamar de índice aqui, né? idx. Índice é igual a posição 0. Então eu quero usar essa variável que eu vou controlar o laço para acessar a posição do vetor. Então lembra que eu tenho que ter uma variável para me auxiliar na contagem, tá bom? Então aqui eu vou optar por começar com 0, por quê? Porque o vetor começa em 0, tá? Então vocês vão entender. Então eu quero fazer isso até quando? Enquanto o meu idx for menor do que 5. Não pode ser menor ou igual a 5, tá? Porque se você colocar menor ou igual a 5, na última execução do laço, você vai tentar acessar a posição 5 desse vetor valor, e não existe a posição 5. Lembra que a última posição sempre é uma posição a menos em relação à quantidade de posições que eu tenho no vetor. Então, meu vetor tem 5 posições, mas o último endereço é a posição 4. Então, enquanto o idx for menor do que 5, eu quero fazer o quê? O idx mais, certo? Então, com isso aqui, se a gente fizer isso aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter um laço aqui que simplesmente vai fazer com que a gente tenha o nosso idx. Então, se eu fizer a nossa variável idx, né? Então, eu vou chamar aqui ó, de idx, eu vou mandar imprimir o valor dele só para a gente entender o que está acontecendo. Olha só. Então, esse laço aqui, a única coisa que ele vai fazer é fazer uma sequência. Opa! Int idx. Ah, tá. Não, desculpa. Não é bug do. É porque às vezes o CodeBlocks dá uns buguinhos. Aqui, ó, o quiz percentual. Eu esqueci de colocar o tipo, né? %d, né? Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó 0, 1. Ficou estranho aqui porque a gente não fez a quebra de linha, né? Eu vou fazer a quebra de linha. Então, olha só. A gente teve um laço aqui que simplesmente fez 0, 1, 2, 3, 4. É um laço que foi contabilizando o número, sempre somando mais um na variável idx. Então, se aqui eu consigo ter o 0, 1, 2, 3, 4, então eu vou usar isso para acessar o meu vetor, certo? Porque o vetor não tem as posições 0, 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, ó, digite um valor qualquer. Então, digite um valor. E aí eu vou guardar esse valor, vou pegar esse valor com scanf, percent b, e eu quero guardar esse valor aonde? Dentro da variável vetor valor. Só que em qual posição? Na posição idx. Então note que aqui eu posso colocar uma variável, certo? Lembra daquilo que eu falei, sempre aonde vai um número, aonde eu escrevo um número, posso colocar uma variável, posso colocar uma expressão matemática, posso colocar a chamada de uma função, desde que essa chamada de função retorne algum valor para você. E que esse valor seja útil para você na utilização do seu algoritmo, tá bom? Então aqui, ó, valor idx. Então, na primeira execução do meu laço, o idx está valendo quanto? 0. Então, o valor que eu vou pegar com o scanf vai ser colocado em valor na posição 0. O laço roda de novo, meu idx vai para 1. E aí eu coloco na posição 1 o valor que foi lido. Okay? Vamos executar em modo debug. Ó. Vou executar em modo debug para a gente conseguir ver isso acontecendo. Então, olha só, modo debug. Nosso vetor foi inicializado. Ó lá, note que ele não foi inicializado, ó, tá vendo? Então, eu esqueci aqui, né? Nesse caso aqui não daria problema, mas vamos sempre acostumar aqui a gente inicializar o nosso vetor. Então, inicializei o nosso vetor com vazio. Lá está tudo vazio. E agora, F7. Então, o idx está valendo quanto? O idx está valendo 0, certo? Então, F7. Então, ele vai imprimir na tela, ó. Imprimiu na tela, digite um valor. Então, eu vou ler o valor 5 agora, vou dar um Enter. E aí ele vai guardar aqui, ó, na posição 0. Enter. Ah, faltou o e-comercial aqui, ó.
Ele não guardou em lugar nenhum. Vamos rodar de novo. Então, F7, F7, 56, Enter lá. Foi gravado na posição 0. Se eu der um F7 agora, note que o nosso IDX vai para 1 agora. Eu vou fazer o mais, porque o laço voltou aqui para cima, né? Então, IDX mais. Então, olha só, o nosso IDX foi para 1. E agora eu vou usar esse número 1 para poder guardar na posição do vetor 1. Então, F7. Aí agora ele me pediu aqui uma nova informação. Ele imprimiu um valor aqui que não é o que eu queria. Deixa eu fechar aqui. Vamos de novo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 56, 12, 14, 542, 23. Ok, então ele preencheu ali 4 posições, tá bom? Então, para não ter que ficar dando F7, 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 eu vou marcar aqui um breakpoint no return, tá? Então, vamos lá. Só para a gente ver aqui a memória, o que vai acontecer. Então, lá, digite um valor. E note que ficou com o lixo da memória anterior, lá, tá vendo? Ficou com o número 56 ali. Ok? Engraçado que a gente mandou limpar... Não, peraí. Deixa eu executar de novo. Estranho. Só foi algum probleminha aqui no CodeBlocks. O CodeBlocks aqui não atualizou a memória ali, tá? Então aqui ó, no final, o que a gente tem lá? Olha lá, 5, 4, 1, 12 e 2. Com as informações gravadas de acordo com o que a gente preencheu os dados aqui dentro do vetor. Então a gente pode utilizar estruturas, né, e é comum a gente utilizar estruturas de repetição para a gente conseguir acessar o conteúdo do vetor, gravar o conteúdo do vetor, tá bom? Então aqui eu usei o for, mas poderia ser um A, ou poderia ser qualquer outro tipo de código, tá bom? Então tem essas particularidades do vetor. Agora a gente vai fazer alguns exercícios aí para poder assimilar bem essa questão de vetores, tá bom? Até o próximo vídeo.